Nós outras vamos falar sobre os movimentos do coelho. E eu sou Tailine Lopes, Anelise Mariana, Bruna Alice, Eduardo Mateus e Lucas Jardel. Que é o músculo? O músculo é um órgão formado por fibras contráteis que estão relacionadas com o esqueleto e fazem parte da estrutura dos órgãos e dos aparatos, que são os músculos das vísceras. São órgãos encarregados de produzir movimento, brindar estabilidade articular e manter a postura. Eles também vão transformar energia mecânica em energia química, vão aportar calor e vão estimular os vasos sanguíneos e informar sobre o estado fisiológico do corpo. O corpo ele conta com 650 músculos de distintos tipos. Nossos músculos vão poder somar entre 40% a 50% de nosso peso. Eles também são os órgãos com maior adaptabilidade e vão ser, quando você faz exercício, os músculos podem desarrollar e se fortalecer, que é quando dá uma visão de corpo mais forte. Tem 3 tipos de músculos, que são o músculo não estriado, o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco. O músculo estriado esquelético, ele normalmente está associado ao sistema esquelético, que vai ter somente movimentos voluntários, que vão ter, daí então, dá uma contração que é consciente, que é quando seu corpo obedece aos mandatos da sua cabeça. Eles estão no braço, em o coelho, por exemplo, e principalmente o coelho que a minha amiga vai falar agora. Olá, eu me chamo Bruna e vou falar para você um pouco sobre os movimentos que fazem o coelho. O primeiro movimento que faz o coelho é a flexião, que é quando tem uma mobilidade de maneira normal, a região do mentón ou a barbilha toca o tórax, cambiando ele praticamente 90 graus hacia adelante, como demonstra na imagem. Esse movimento de flexião ocorre graças que as vértebras superiores desplazam hacia as inferiores e o núcleo pulposo entre as duas vértebras se dirige hacia atrás. Um outro movimento que faz o coelho é a extensão. Anteriormente, o movimento de 90 graus era hacia adelante, agora é hacia atrás, permitindo que nós possamos ver a superfície que está arriba de nós, como demonstra a imagem. O desplazamento das vértebras ocorre de las superiores a la inferior e o núcleo pulposo agora se dirige hacia adelante, não hacia atrás. A limitação desta extensão se dá por las apófises espinosas de las vértebras, como se demonstra acá. A partir do momento que as apófises espinais de las vértebras cervicales se tocam, é o limite do movimento de extensão. Agora, falando sobre o movimento de rotação. O movimento de rotação é dado principalmente por las vértebras C1 e C2, que são as axis e atlas. Em condições normais, nos permite girar a cabeça hacia os dois lados, tanto esquerdo como direito, ao redor de 90 graus. A mobilidade total do lado esquerdo ao lado direito, 180 graus. Ação lateral do coelho. Este movimento de flexião, tanto hacia direita ou hacia esquerda, aproxima o pabellão auricular a los ombros de ambos os lados. Em condições normais, este movimento é de 45 graus, a suma de ambos os lados, 90 graus. Para que nós possamos compreender melhor todos estes movimentos, meus colegas agora vão falar quais são os músculos responsáveis por participar destes
movimientos, así como hacer demostraciones nuestros colegas. Olá, me chamo Annelise Mariana e vou continuar falando sobre o músculo do coelho. O coelho é uma porção intermédia que fica entre a cabeça e o tórax. O principal papel dele é mover a cabeça, mover a coluna cervical e mover também os ossos hioides. Eles vão se encontrar simetricamente ao lado e os outros em plano anterior e posterior. O músculo do coelho, propriamente dito, se divide em 3 regiões, que são região anterolateral do coelho, região do essoioides e região pré-vertebral. E também aí o músculo de la nuca, que fica por detrás da coluna. Vou falar sobre a região anterolateral do coelho, que é toda essa parte que está acá. No plano superficial, vão se encontrar o músculo cutâneo do coelho, o esternocleidomastoideu, e na capa profunda vai ser encontrado o escaleno e o recto lateral da cabeça. O primeiro, que é o cutâneo do coelho, ou o platysma, ele vai ter a inserção dele no tecido subcutâneo da região subclavicular e acromial, por debaixo do mentão, no borde inferior da mandíbula, triangular os lábios, comissura labial e o pé das mexilhas. E a inervação dele vai ser exclusivamente pelo facial, pelo nervo facial, né? A ação dele é tracionar abaixo e afora la piel do mentão e comissura bucal. Aqui está ele, bem abaixo da mandíbula. O esternocleidomastoideu, ele vai ter a inserção da origem torácica numa porção interna do esternão e na porção externa em la clavícula. A ação dele: flexão sobre a coluna em V, inclinação até os músculos que se contraem e a barbilha que se dirige ao lado oposto. Aqui podemos ver o músculo esternocleidomastoideu flexionado e aqui quando a gente se estende e gira a cabeça. Em terceiro, o escaleno. O escaleno vai se dividir em 3, em anterior, médio e posterior. O anterior se fixa nos tubérculos anteriores da terceira, quarta, quinta e sexta vértebras cervicais. Termina na cara posterior da primeira costilha, nos tubérculos de Lisfranc. O escaleno médio, ele vai se insertar nos túbulos anteriores da apófise transversa das 6 últimas vértebras cervicais. E ele vai se fixar entre a primeira e a segunda costilha. O escaleno posterior, ele se desprende do tubérculo posterior da hipófise transversas da quarta e da quinta e sexta vértebra cervical. Se fixa pelo borde superior da cara externa da segunda costilha. A inervação dele. O escaleno anterior são as ramas da terceira, quarta e quinta e sexta do nervo cervical. O posterior e o médio são as ramas anteriores da C3 e da C4 e um ramo do nervo dos romboides. A ação deles é elevar as costilhas e ombrar como inspiradores. Aqui podemos ver o escaleno anterior, a sua localização, o medial e o posterior, que fica na parte de trás. O quarto é o reto lateral da cabeça. É esse pequenininho aqui. A inserção dele é a apófise transversal do atlas e a apófise jugular do occipital. A inervação vai ser a rama anterior do primeiro nervo cervical. E a ação dele é inclinar a coluna cervical e fixar ela firmemente. Agora, os músculos da região do osso hioides. O primeiro é o esternocleidomastoideu, que vai ser, a inserção dele vai ser no extremo interno da clavícula e no manúbrio do esternão, o ligamento externo clavicular posterior, para fixar-se no borde inferior dos ossos hioides.
A sua inervação vai ser a rama anterior das 3 primeiras cervicais. A ação dele é baixar o osso ióides. Ele fica localizado bem aqui, perto do helocoelho. O homoioideu, ele vai ter a inserção nos 2 fascículos, a porção do borde superior da escápula. Ele vai insertar-se numa porção externa do corpo do osso ióides e digástrico do coelho. A inervação vai ser pela asa do hipoglosso e a ação vai ser baixar as cias atrás do osso ióides. O esternotiroideu vai ter inserção na cara posterior do primeiro cartílago costal, na cara posterior do mango e do esternão e dos tubérculos da cara externa do cartílago tiroides. A sua inervação vai ser as ramas precedentes da asa também do hipoglosso. E a ação dele é a ser barrar a laringe e o osso ióides. O tireoideu. A inserção dele vai ser nos tubérculos dos tiroides e no cordão de ligamentos que os une. E vai também insertar-se no borde inferior do corpo até o maior dos ióides. A inervação vai ser agora pela rama especial do hipoglosso maior em tireoideu, no nervo tireoideu. A ação dele é baixar o osso ióides e atuar sobre a laringe, a lá que eleva. Agora a região pré-vertebral, que é o reto anterior maior, o anterior menor e o largo do coelho. O largo do coelho vai se dividir na porção oblíqua descendente, oblíqua ascendente e a longitudinal ou interna. O reto anterior maior, ele vai ter as inserções na origem da cara inferior da apófise basilar, termina na 3ª, 4ª, 5ª e 6ª vértebra cervical. E a inervação vai ser ramas múltiplas e a ação dele é flexionar a cabeça sobre a coluna. Aqui está ele. O reto anterior menor vai ser a inserção na cara inferior da hipófise basilar, que termina na cara anterior das massas laterais do ápice. A inervação dele vai ser a rama anterior do primeiro nervo cervical e a ação dele é flexionar a cabeça e também a inclinação lateral. Ele fica localizado bem embaixo do osso occipital. O largo do coelho. A inserção vai ser oblíqua ascendente, oblíqua descendente, longitudinal ou interna. A inervação vai ser as ramas anteriores dos 4 primeiros nervos cervicais e a ação dele é um largo flexor da coluna cervical. Olá, meu nome é Eduardo Mateus e este é meu companheiro Lucas. Vou falar sobre os músculos do coelho e vou apresentar sua posição anatômica em meu companheiro. Esternocleidomastoideu. O esternocleidomastoideu está com sua localização em este ponto. Homoideu. O homoideu está localizado acá. Esternotiroideu. Esternotiroideu, um aqui. Esternotiroideu vai estar localizado acá. Tiroideu. Tiroideu vai estar localizado em este ponto. Recto anterior maior. O recto anterior maior estará localizado em este ponto. Recto anterior menor acima do recto anterior maior. E por último, finalizamos com o largo do coelho, que vai estar ao lado do recto anterior maior, em esta inserção.